Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indo de lançamentos até clássicos da literatura, dos quadrinhos e dos mangás, em 10 minutinhos ou mais. Então, gente, feliz 2023, feliz ano novo. Hoje é o último dia do ano e hoje também é o último episódio do Pendurado na Estante em 2022, olha só. E eu queria falar isso mais pra frente, mas já que a gente já está aqui, esse também vai ser o último episódio do Pendurado na Estante por um tempo. Ele não é o fim do podcast, mas ele vai ser um ponto, digamos assim, um ponto permanente de. Permanente não. Ele vai ser um final pra nossa jornada por um tempo. Por motivos de eu estar formado, olha só, a duras penas, mas veio aí. E porque eu não tenho como editar os programas. Quer dizer, eu não tenho os programas para editar o podcast. E o meu computador não permite que eu edite eles, porque meu computador, ele é aquele. Sabe aquele PC da Xuxa? Pois é, o PC da Xuxa é mais avançado que o meu computador. Então eu não tenho como fazer. O que é meio triste pra mim, na verdade, bastante triste. Mas ao mesmo tempo eu não ia deixar, por exemplo, hoje sem vocês um episódio. Eu também não podia, queria só desaparecer, tipo, e ficar, oh, meu Deus, onde está eu? Onde está eu? Pois é, vocês sabem agora o porquê. Então esse episódio vai ser um episódio interessante, porque eu estou voltando. Se você está aqui desde o começo, você lembra que o nosso piloto é basicamente um áudio de 3 minutos no WhatsApp, onde eu falava que estava sendo obrigado a fazer um podcast pela minha faculdade. E aqui estou eu, é, um ano e meio depois, falando sobre basicamente a mesma coisa, mas agora dizendo que a faculdade é a casa do podcast não existe mais. Ele não vai deixar de existir, tá, gente? Esse aqui é um projeto muito especial pra mim. Eu vou dar o meu jeito, não sei como, mas eu vou dar o meu jeito, mas vocês não vão ter de mim por um certo tempo. E é isso. Então eu pensei, já que esse vai ser o último, já que vai ser um episódio sem edição, um episódio no seco, ui, eu achei que seria interessante trazer algo que remetesse aos primórdios, sabe? Sobre fechar ciclos, não é mesmo? Então, nós tivemos um lançamento em 2023 muito propício, muito propício, que eu acho que é ideal para a gente encerrar essa história do Pendurado na Estante, esse ciclo. E esse livro é O Primeiro a Morrer do Final, do Adam Silveira. Ele é uma prequel de Os Deus Morrem no Final. E se você acompanha aqui o nosso como se Se você acompanha meu programa, você sabe que o primeiro livro que a gente falou aqui foi Os Dois Morrem no Final. E é muito interessante trazer esse livro hoje, considerando tudo que eu já passei, considerando como o meu gosto mudou um pouco, assim, sabe? Como ele deu uma certa guinada para outras direções, ao mesmo tempo algumas coisas permaneceram mais firmes. E é muito legal olhar para trás e perceber isso. Eu particularmente gosto muito de fazer esse exercício de realmente ver o quanto eu cresci como leitor, cresci como pessoa que, enfim, estou me formando, estou formado, na verdade, olha só. Então é bem nostálgico, de certa forma, olhar e ver. E esse livro foi muito interessante por isso, porque ele tem uma pegada um pouco diferente de Os Dois Morrem no Final. Ao mesmo tempo que ele tem coisas muito familiares, ele tem aspectos muito diferentes, que tornam ele uma leitura mais interessante. Ah, eu não sei se está aparecendo no áudio, mas meu pai está ouvindo música alta, lá de fora do meu quarto. Como eu falei que isso aqui é literalmente no seco, eu literalmente vou gravar isso aqui e postar. Então, se você estiver ouvindo alguma música no fundo, perdão, é ano novo, me deixa. Deixa eu ser feliz um pouquinho, tá bom? Ok. Bom, sobre o que fala o Primeiro a Morrer no final, né? Qual é? Eu não sei se eu deveria trazer um contexto do livro original, mas então eu vou trazer. O livro original ele se passa em 2017, o ano que ele foi lançado originalmente nos Estados Unidos. E ele fala sobre esse universo. é, o livro não se caracteriza como uma distopia, mas pelas declarações que o autor dá e pelo jeito como ele coloca as coisas, eu vou considerar que é uma distopia, que é esse universo onde existe um serviço, que é a Central da Morte, onde ela liga para as pessoas e avisa
que aquele vai ser o último dia de vida delas. Então elas podem se preparar, se elas tiverem tempo, porque elas não sabem como e nem que horas elas vão morrer. Sabem que esse dia vai ser em algum ponto, desde que a delegação das últimas 24 horas, a pessoa vai morrer. E aí, a história do livro original, nós tínhamos. Ah, esse episódio vai ter spoiler, adiantando. Vai ter spoiler tanto do livro original quanto do livro. Desse livro. É fim do ano, gente. Pelo amor de Deus. E enfim, depois de eu fazer uma minha análise, eu vou fazer uma reflexão sobre as coisas e como esse livro meio que me fez repensar muitas coisas também em relação ao meu ano. Então, vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O livro, ele se passa em 2010, ele se passa durante o lançamento da Central da Morte. E a gente tem dois personagens principais. Nós temos o Orion, que ele é um menino que ele tem uma doença cardíaca, que basicamente desde o momento que ele nasceu, ele vive com essa condição. E ele tem um trauma muito grande devido ao fato de que em 2001 a família dele estava nas Torres Gêmeas. Então ele cresceu sem família, a família dele é basicamente a família de acolhimento, ele foi adotado pela família da melhor amiga dele. E aí ele carrega uma grande angústia, porque ele sempre se sente com o tempo contado. Ele sempre acha que ele vai morrer. E isso é uma fonte, como eu acabei de falar, de muito sofrimento para ele. Então a Central da Morte é meio quase que um conforto, porque ele pode finalmente pensar, pô, agora eu sei o que eu vou fazer, eu não vou ficar esperando o fim, por causa que eu vou saber quando vai ser o fim. Eu não vou mais, tipo, ficar triste. Então ele pensa assim, tá, eu vou passar por isso, mas eu vou estar com a minha melhor amiga, a Dalma, eu vou aproveitar o tempo que eu tenho e aí eu vou fazer da minha vida valer a pena. Ok. Aí, pulando pra outra pessoa, nós temos o Valentino Prince, Prince, ou Price, acho que é Prince, é Valentino Prince, que ele tem aquele sonho de ser modelo, ele saiu da cidade dele do interior dos Estados Unidos e foi pra Nova York, porque ele quer basicamente viver longe de um lar opressor, ultraconservador, cristão, porque ele se assumiu gay, e isso deixa ele mal, muito mal. Mas ele tem a irmã gêmea dele, que é a Scarlett, e os dois estão indo juntos. Ele chegou primeiro em Nova York e a irmã dele vai chegar no dia seguinte. E aí, na Times Square, ele conhece o Orion. E nasce instantaneamente uma química ali entre eles, assim, eles percebem que eles se dão muito bem, e eles percebem que isso está fluindo muito, que tem algo mais ali. E à meia-noite lança o serviço da Central da Morte, e as pessoas ouvem e acontece a primeira ligação, e a primeira ligação revela que um dos dois vai morrer. E o livro vai se desenvolver daí. Então, o livro, ele tem muitas perspectivas. Não é só a narração. Tipo, o livro original também tinha. Ele tinha esses momentos onde ele narrava, onde os protagonistas eles eram narração em primeira pessoa, mas quando eram outros personagens, era em terceira. Esse livro ele faz a mesma coisa, só que ele faz isso de um jeito aqui muito mais ostensivo, tipo, muito mais presente. Tem várias cenas de outros personagens, em específico o Joaquim Rosa, que é o criador da Central da Morte, a esposa dele e os funcionários. E uma outra subtrama que envolve o cara que. O inquilino do Valentino, a esposa dele e um outro cara que começou a trabalhar na Central da Morte. Então, o livro ele vai pegando essas várias linhas do tempo, assim, digamos assim, essas várias histórias e vai mergulhando nelas e as coisas vão se entrelaçando. Eu acho que tem uma pegada muito diferente em relação a, ao livro original, porque esse livro, primeiro, ele já desenvolve o casal principal como um romance, tipo, desde cara, eles estão flertando, eles estão atraídos um pelo outro, eles querem, eles transam. Tem uma pegada mais, eu diria que não diria que é mais humana, mas é mais próxima da realidade. Tipo assim, porque em Os Dois Morrem no Final, a sociedade já se modificou com aquilo, já teve um impacto muito grande. Aqui não, aqui é muito mais parecido, mesmo sendo 2010, com a realidade que a gente conhece. Então acaba sendo mais interessante de acompanhar. Acaba sendo mais fácil de se relacionar. Então acho que fluiu melhor pra mim.
Eu acho que um dos problemas, entre aspas, do livro é que ele é muito previsível. Tipo, o nome do livro é o primeiro a morrer no final, então, obviamente, você sabe que um dos protagonistas vai morrer. E esse é o Valentino, porque obviamente que ele vai matar o cara saudável. Mas uma outra coisa que vai acontecendo enquanto a história vai avançando é que ele meio que parece entender isso. E ele incorpora isso na narrativa. Isso foi uma coisa que eu achei legal. Porque eu não estava esperando. Eu pensei que eles iam dar uma enrolada, não, mas tipo, como ele já assume que o menino vai morrer, eles resolvem agir em cima disso. E eu acho que isso deu uma, um contraste muito legal. Porque no livro original, o Rufus e o Mateu, eles aceitam, né, o que vai acontecer, mas existe um certo clima estranho, porque claramente é uma situação que as pessoas já estão familiarizadas, as pessoas já estão entendendo isso bem, mas eu achei isso legal, que o coisa realmente, que o livro tem essa pegada muito diferente do livro original. Tipo assim, as coisas são mais, parecem mais urgentes, eu acho. Eu acho que é um jeito de descrever. Outra coisa que eu achei interessante é o fato que nós temos agora o perspectiva dos bastidores, a perspectiva do criador da Central da Morte. Não, o livro não explica como eles conseguem fazer. Eu acho que o Adam Silveira não tem intenção de revelar isso. De certa forma, eu acho que é importante manter essa aura de mistério. É importante ele manter esse distanciamento. Eu acho isso legal. Mas eu sinto que essas partes com ele deixam a narrativa mais lenta. E isso entra em alguns problemas que eu tive com o livro, que é o fato que o livro ele fica enrolando muito. Ele tem vários subplots que você não sabe quando vão convergir. Alguns não convergem, alguns são tão lá só pra ter uma cena. E me pareceu muito mais que eu tava vendo basicamente o resumo de uma série de TV. O que faz sentido, porque caso você não saiba, eles vão adaptar é, o livro original com uma série de TV, mas eu suspeito que não vai ser uma adaptação, pelo menos a princípio, do coisa principal. Sendo muito sincero, eu acho que eles vão adaptar esse livro primeiro para a série, porque claramente isso aqui foi escrito. O próprio autor fala nos agradecimentos que se não fosse o TikTok, trazendo o livro original, transformando ele num sucesso absurdo ano passado, mesmo anos depois da publicação original, que essa prequel não teria existido. Então, considerando que vai ter uma adaptação televisiva, eu acho que essa prequel existe para dar o tom para ela. Porque você vê basicamente como a Central da Morte afeta tanto os protagonistas quanto as pessoas ao redor e tudo que tá acontecendo, tudo que eles veem ao redor deles. Enfim, eu acho que isso é muito desgastante depois de um tempo. Porque fica ali, você tá vendo a história principal progredir, você tá vendo a coisa, pum, corta. Você tá vendo a história andar, tá vendo a história, pum, corta. Aí eu ficava tipo assim, vai progredir. E é tipo assim, meio, tem umas reflexões ali, tipo, ah, meu Deus, a vida existe para ser vivida, ó, quem diria. Mas ao mesmo tempo ele traz umas coisas em relação a como famílias latinas reagem a pessoas LGBT de formas diferentes, que foi algo que eu gostei muito, algo que eu acho que é muito interessante. O livro ele tem um fanservice que eu não sei até agora se eu curti, que são as participações especiais do Rufus e do Mateu crianças. E ao mesmo tempo que eu acho interessante ver como a história se conecta, já vi uma conexão em relação a isso, que eu não vou dizer qual é, porque já que eu tô contando spoiler, eu vou deixar pelo menos alguma surpresa se você quiser ainda ler o livro. Mas eu acho que isso acaba sendo meio dolorosa, sendo sincero, porque você sabe o final desses personagens já, mas ele coloca isso num tom de esperança, tipo, olha só, eles detiveram todos esses anos antes do que aconteceu. E eu fico, mano, não, isso não funciona. Você, você não vai fazer eu engolir esse lacre, meu. Desculpa, amor, mas você não vai conseguir. Ao mesmo tempo, eu entendo o que ele quis fazer. Tipo, eu entendo o propósito, eu entendo a proposta. Então acaba sendo, ao mesmo tempo que eu não curto estar ali, eu não consigo não ficar meio felizinho porque está ali, sabe? Eu acabo achando legal. Enfim, o que mais eu tenho pra falar desse livro, Jesus? Esse livro tem um plot de abuso, não é muito bem desenvolvido, e o final é um pouco de mau gosto.
eu acho que ele poderia ter trabalhado isso de um jeito melhor. Ainda assim, eu acho que ele funciona porque os personagens envolvidos nesse plot funcionam. Eu acho que isso fez com que não ficasse insalubre. Eu acho que isso fez com que ficasse realmente parecesse uma coisa mais honesta do que realmente é. É um livro muito dinâmico, apesar de eu falei dele ser muito cansativo por causa das 5.000 coisas, ele se mantém acontecendo várias coisas. Tipo, todo capítulo termina com um pequeno gancho, e isso acaba sendo interessante, porque te mantém engajado, te mantém observando as coisas e pensando, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Inclusive, curiosidade, meu pai tava batendo na porta, eu ignorei. Feliz ano novo! Yay! Enfim. Ahn, que mais, meu Deus? Que mais, que mais, que mais, que mais? Eu gostei do casal. Eles são legais. São dois gays brancos mais uma vez? São dois gays brancos mais uma vez. Pelo menos no outro livro nós tínhamos um bissexual. Agora nós temos só dois gays brancos. Uau! Que novo! Nunca foi contado antes. Mas eles são legais. Eles têm uma química. Eles têm paixão ali. Então esse relacionamento relâmpago que o autor acaba criando funciona por causa da perspectiva que ele quer colocar. Outra coisa que eu não achei tão legal, porque além do fanservice do Rufus e do Mateu aparecendo, ele coloca umas conexões, assim, por exemplo, ele faz uma origem do aplicativo do Último Amigo, porque em 2017 tem um aplicativo que tu pode usar, que tu pode passar, se não tiver ninguém pra passar o teu último dia como terminante, que é o termo para as pessoas que vão morrer no dia, tu passa com outro terminante e vocês podem, digamos assim, viver uma última aventura juntos, sabe? Tipo, ter uma companhia antes do inevitável fim. E aí o livro faz uma origem disso, e a origem disso é muito óbvia, e a pessoa responsável por isso também é muito óbvio. E eu fiquei tipo assim, você poderia ter feito de um jeito melhor, você não precisava jogar isso aqui. Você poderia ter feito isso de uma outra forma, mas ok, você fez. É bom pra você, eu acho. Fique bem. E foi isso, sabe? Eu acho que existem muitas questões em relação a essas coisas, mas tudo bem. É, Como esse livro se relaciona? Bom, esse livro, ele expande esse universo, que eu achei ele traz essas reflexões. Acho que a minha história paralela é que eu não fiquei cansado é de um cara que a primeira pessoa que ele liga é um senhor de idade solitário que não conhece, que todas as pessoas que ele conhece morreram, e ele tá sozinho, ele tem essa ligação que ele vai morrer, e o cara sente tanta empatia por ele que ele vai passar o último café da manhã com ele. Isso eu achei isso muito legal, eu achei isso muito bonito. E é nesses momentos em que eu vejo que reforça a minha ideia que essa história é uma distopia. Porque esse universo não é um universo legal. Ele tenta trazer esse negócio de conforto, mas honestamente eu acho isso horrível, entrando no âmbito pessoal. Ele traz uma ideia lá que pode salvar pessoas, ele mostra isso de um jeito prático, mas ainda assim, não. Não, 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 não. Então, gente, o que esse livro me fez pensar em relação à história do podcast, em relação a gente, em relação a que tem sido esses tempos, foi que a gente precisa ser grato pelo tempo que a gente tem. Eu sei que isso é uma lição muito óbvia, e todo mundo já ouviu isso, mas pensando nesses últimos 2 anos que a gente estava lidando com a pandemia, 4 anos de desgoverno e tudo que eu passei pessoalmente e que a gente passou coletivamente, é importante a gente pensar naquilo que a gente tem de bom, pensar naquilo que a gente tem de importante, nas coisas que a gente tem de importante. E, sinceramente, eu tenho sido muito grato, muito, muito, muito grato por tudo aquilo que eu alcancei com o podcast. Muito grato pela audiência que eu construí com as pessoas, aos meus amigos, que foram as primeiras pessoas a ouvir e apoiar, a todo mundo que mandava dica, que pediu pra eu falar sobre algumas coisas, que sugeriu, que me deu de presente, disse, pelo amor de Deus, fala disso. Isso realmente aconteceu, tá? Eu não acreditei, mas aconteceu. Todo mundo que insistiu comigo, dizendo que era uma ideia legal continuar o podcast. é, Sabe, entre esse tempo da criação dele, eu me formei, sabe? Eu fechei um capítulo da minha vida que, honestamente, eu pensei que eu não fosse fechar. Aconteceram tantas coisas e eu me senti tão perdido durante tanto tempo e tem sido tão angustiante
às vezes acordar e você perceber que você não sabe o que você quer fazer. E ter me formado me deu um senso de propósito que fazia muito tempo que eu não tinha. Estou muito feliz que eu pude compartilhar isso com as pessoas que eu amo e com vocês também. É, eu sei que isso não é o episódio que se esperava ter agora, considerando tudo, mas eu, eu tô muito feliz de estar trazendo esse episódio para vocês. Eu tô muito feliz que a gente pode conversar, que a gente pode trazer essa proximidade. Eu não quero que o podcast acabe, eu quero deixar isso muito claro. Eu quero continuar fazendo, tem tantas coisas que eu queria fazer esse ano que não deram certo. Tem muitas coisas que eu quero falar ano que vem. Então esse não é o fim do Pendurado na Estante, mas ele é um ponto final no jeito como o Pendurado na Estante existe atualmente. Talvez eu transforme esse podcast em algo colaborativo eternamente, tipo, sempre ter um convidado. Talvez. Talvez eu faça em relação a algo de filmes. Adoro cinema, adoro novela, como vocês deram pra vocês perceberem. E talvez eu faça algo sobre isso também. O futuro, ele é meio nebuloso, mas a gente vai chegar lá. E, enfim, eu tenho a ser grato, muito grato mesmo, de verdade. Meu nome é Lucas Mendes. Esse foi o Pendurado na Estante e a gente se vê logo logo.